Anúncio do fim do Ministério do Trabalho não surpreendeu parlamentares e representantes dos trabalhadores. Para eles, o novo governo quer enfraquecer ainda mais o setor, acabando com o Tribunal Superior do Trabalho e com entidades como o DIEESE. Empreendimento imobiliário em zona mista na cidade de Diadema deixa funcionários de uma fábrica de autopeças apreensivos. Eles temem que turnos sejam fechados devido ao barulho emitido pelo maquinário. Ouvidoria da polícia afirma que, sem que houvesse qualquer reação, 4 adolescentes foram executados por policiais militares. No segundo dia de visitas à região central de São Paulo, Comissão Interamericana de Direitos Humanos ouve apelo de pessoas em situação de rua. No Rio de Janeiro, Semana de Meninas e Mulheres na Ciência estimula maior participação feminina no setor. A anunciada extinção do Ministério do Trabalho preocupa parlamentares e representantes da sociedade. O fim da pasta pode significar a retirada definitiva de direitos parcialmente desconstruídos com a reforma trabalhista de Michel Temer. A reportagem é de Welson Kalinowski. O anúncio do fim do Ministério do Trabalho por Jair Bolsonaro mobilizou os servidores na tarde desta quinta-feira. Em um ato simbólico, eles abraçaram o prédio onde está sediada a pasta em Brasília. Para os parlamentares de oposição, a ação já era esperada, como um favor devido pelo próximo presidente aos empresários que estiveram ao lado dele na campanha, como cabos eleitorais. Eles querem, assim como no meio ambiente, querem enfraquecer totalmente os controles ambientais e os órgãos, como Fundação Chico Mendes, como o IBAMA, também tudo que tem a ver com o trabalhador e que é imprescindível para equilibrar pelo menos a relação capital e trabalho, esse governo quer acabar. É o governo do retrocesso do século XIX. Daqui a pouco eles vão querer proclamar a escravidão de novo. Informações de bastidores do grupo de transição governamental dão conta de como será o fatiamento do atual ministério. A pasta de emprego deve ir para o novo Ministério da Família e Desenvolvimento Social, que tem o senador Magno Malta cotado para assumir. O FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, passará a ser administrado pelo Superministério da Economia de Paulo Guedes e a fiscalização trabalhista será transferida para a Justiça, sob o comando de Sérgio Moro. O novo sistema deve enfraquecer ainda mais os sindicatos. Há um risco da desregulamentação extrema. Então, nós temos uma enorme incerteza sobre como ficará o processo de regulação da estrutura sindical a partir da extinção do Ministério do Trabalho. Segundo trabalhadores e parlamentares, o fim do Ministério do Trabalho é o pontapé inicial para a extinção do Tribunal Superior do Trabalho e de entidades parceiras, responsáveis por dados e pesquisas relacionadas à área, como o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Pesquisa de emprego e desemprego, e da qual o DIEESE faz parte, tem convênio com vários governos estaduais e o próprio governo federal, é uma base de cálculo respeitadíssima. Todos os governos que passaram até então utilizaram essa base de cálculo do DIEESE para aferir suas políticas públicas. O que está demonstrado é que há um descaso completo com a própria política de geração de emprego no Brasil. Não só quer acabar com os direitos dos trabalhadores, mas quer acabar com a justiça do trabalho. E tem gente que quer até acabar nas universidades a questão do direito do trabalho. E para quem votou em Jair Bolsonaro apostando no novo, a notícia pode ser desanimadora. Além de anunciar o fim do Ministério do Trabalho, ele revelou que pretende dar continuidade a políticas de Michel Temer. A análise é do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Agora, ele acaba de anunciar: dará continuidade a muitas das políticas do odiado governo de Michel Temer. Entre elas, prosseguindo com a destruição total de direitos da classe trabalhadora. Já anunciou a sua carteira verde-amarela, que será uma carteira para trabalhadores que aceitem trabalhar sem ter direitos, o que significará uma pressão
dos empregadores no mercado de trabalho para substituir trabalhadores formais por trabalhadores sem direito. Acaba de anunciar também o fim do Ministério do Trabalho, espalhando as suas funções por diversos ministérios, enfraquecendo as tarefas que hoje são cumpridas por esse ministério. Por exemplo, cuidar do fundo de garantia, cuidar das políticas de emprego e renda, cuidar do seguro-desemprego, cuidar das políticas de economia solidária, discutir a política de salário mínimo, enfim, diversas e importantes políticas para a sociedade brasileira e para a classe trabalhadora. Já anuncia através do seu economista-chefe, futuro ministro da Economia, também uma nova reforma da Previdência, aonde o modelo a ser copiado, segundo Paulo Guedes, será o modelo chileno, que destruiu totalmente a aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras do Chile, que hoje penam durante a velhice com rendas muito pequenas e que faz com que os suicídios entre idosos no Chile seja o maior da América Latina. São essas as políticas que Bolsonaro anuncia para a classe trabalhadora. Mas não é só. Ele também anunciou o fim do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o que surpreendeu muitos empresários que apoiaram a candidatura a Bolsonaro. E os empresários então se mobilizaram rapidamente para exigir, para propor que ele crie um outro ministério que atenda aos interesses empresariais. Um ministério que seria o Ministério da Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Trabalho. De um lado, Bolsonaro tenta destruir todas as políticas que significam direitos para a classe trabalhadora e, de outro, os empresários pressionam para obter a submissão total de trabalhadores e trabalhadoras aos seus interesses. É isso o que nos aponta o futuro governo de Jair Bolsonaro. Para os empresários que certamente acabarão atendidos de uma maneira ou de outra, tudo. Para a classe trabalhadora, nada. Quem votou em Bolsonaro esperando o novo, saiba que a grande novidade é essa. É destruir e tornar a classe trabalhadora submissa aos interesses patronais, sem nenhum direito. Ao anunciar que pretende extinguir o Ministério do Trabalho, Bolsonaro deixa claro que pretende acabar com os poucos direitos que ainda restaram aos trabalhadores. A análise é do presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas. Isso significa que você não vai ter aonde discutir, nós não vamos ter aonde discutir nesse governo novo a valorização do salário mínimo. Não vamos ter com quem discutir nesse governo novo a manutenção da sua aposentadoria. Não vamos ter com quem discutir nesse governo novo o seu fundo de garantia, as suas férias. Significa que ele vai fazer o que prometeu, acabar com a carteira assinada e acabar com todos os seus direitos. Nós não vamos permitir isso. Trabalhador e trabalhadora, você não está sozinha. Nós estamos aqui para te defender. Se unifique junto com seus sindicatos. Venha para a luta para defender os seus direitos. Está em risco o que sobrou deles depois que o Temer fez a reforma trabalhista. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos continua no Brasil para observar os efeitos de violações de direitos humanos em vários aspectos e regiões. Hoje, os integrantes da comissão visitaram o povo de rua que vive na região central de São Paulo. O repórter Leandro Chaves acompanhou a visita. Veja na reportagem. O Daniel vive em situação de rua há 4 anos e diz sofrer ameaças de policiais constantemente. Faz 3 anos que eu tô com o padre, né? Ele tá dando uma força pra mim, eu ajudo ele, situação de rua, o pessoal aí também, que nem ele ajuda eu também, entendeu? E os polícias sabem que nós ajudamos o padre lá e eles falam que nós corre com o padre referente à situação de rua. Então a polícia já me enquadrou várias vezes na rua, a polícia militar, a força tático, metropolitano, e já deu ameaça pra nós, já avisou pra mim. Primeiro vai matar eu e depois vai matar o padre. Todas as pessoas que são defendidas a partir da questão dos direitos humanos e todos os que são ativistas dos direitos humanos, a partir de agora no Brasil estão em alto risco e estão na alça de mira do Estado. O depoimento dele e de outras pessoas pôde ser ouvido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Hoje, a comissão se encontrou com moradores em situação de rua e diferentes movimentos que prestam auxílio a esta população. Estamos com um público que cresce muito. Nós estamos com mais de 30 mil famílias em situação de rua, dormindo nas calçadas, dormindo debaixo dos viadutos, né? E as políticas públicas são muito frágeis, né? Então é importante para o movimento, é importante para o espaço do CISART. Esse momento, nós estamos vivendo um momento muito significativo, a gente está muito preocupado, a gente não sabe como é que isso vai refletir para quem vive nas situações de rua. Então, a presença deles aqui hoje, principalmente nesse momento de transição de governo, é muito importante. A comissão não vinha ao Brasil desde 1995. Até o dia 12 de novembro, representantes devem percorrer 8 estados para observar efeitos de violações de direitos humanos em vários aspectos. A ideia, ao final da visita, é apresentar um relatório que será enviado ao governo sobre as condições encontradas. Hemos recebido hoy de maneira muito impactante la forma como Recebemos hoje de maneira muito impactante a forma como milhares de pessoas estão vivendo nessa situação, sem as coisas básicas para viver com dignidade. Para mim, o mais importante desse encontro é saber que há uma força nesse movimento. Essa força de solidariedade com as pessoas. Há depoimentos de quem já viveu na rua, teve uma oportunidade e conseguiu sair da rua. As pessoas não querem viver na rua. Isso não existe. As pessoas precisam de uma casa. Por isso o tema da luta pelo direito à moradia. Porque quando a pessoa tem uma casa, se consolidam os demais direitos. Porque quando uno tem uma vivienda, consolida os demais direitos. No sul de Minas Gerais, o juiz Walter Sbaile Júnior concedeu liminar de despejo para retirar 450 famílias sem terra do acampamento Quilombo Campo Grande. Os agricultores estão acampados há 2 décadas no município de Campo do Meio e o terreno ocupado gera trabalho e renda para 2.000 pessoas. As famílias que produzem o café Guaí, vendido no Brasil e no exterior, vivem na área da usina Ariadnópolis, que faliu em 1996. A ação para desalojar os agricultores partiu de antigos acionistas, com o apoio da bancada ruralista. Se a decisão provisória do juiz for confirmada, as famílias terão 7 dias para deixar o local. Nomeada para o Ministério da Agricultura do futuro governo, a deputada federal Tereza Cristina disse que não sente desconforto em ter seu nome ligado a doações ilegais da JBS de Joesley Batista, nem diante da parceria de sua família com o grupo. A deputada do DEM do Mato Grosso do Sul não vê conflito de interesse em ser ministra e ter negócios com os empresários do setor. Seria problema se fosse alguma coisa escondida, mas não tem problema porque está tudo dentro da lei, acrescentou a futura ministra. Ferrenha defensora dos agrotóxicos, ela é conhecida na Câmara como Rainha do Veneno. Foi deflagrada na manhã de hoje nova fase da Operação Furna da Onça da Polícia Federal. A investigação apura esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os partidos envolvidos são o DEM, MDB, PSC, PDT, PP, Avante e PTB. 10 deputados estaduais foram alvos da operação que envolve o atual presidente do Detran, Leonardo Silva Jacob, seu antecessor, Vinícius Fará, e o secretário estadual do governo do estado, Afonso Monerati. Segundo os investigadores, os valores negociados no esquema chegavam a R$900 mil. No início da manhã de hoje, a Polícia Federal esteve em endereços da Barra da Tijuca e na Assembleia Legislativa do Rio para cumprir mandados de prisão. Segundo a investigação, os suspeitos são acusados de receber propina. A gente percebe que há um feudo dentro do Rio de Janeiro e que esses políticos se valem da sua força política para viabilizar os projetos de poder de cada qual. E isso como forma de garantir os interesses da organização criminosa, muitas das vezes transformado em apoio a projetos do governo, a iniciativas que possam criar embaraço ao governo, como, por exemplo, a CPI última que se tentou fazer em torno da FETranspor. Enfim, a gente identificou diversos movimentos praticados ao longo da atividade parlamentar que se traduziram nessa contrapartida
para o aproveitamento desses carros. O procurador Carlos Aguiar diz que o pagamento era realizado de várias formas. Na época do governo Sérgio Cabral, os pagamentos eram feitos em locais variados, né? Mas doleiros eram contratados e cada qual lançava a mão da sua estrutura própria para fazer com que o dinheiro chegasse até os agentes corrompidos. Então, houve pagamento, entrega de recursos dentro da LERJ, em escritórios privados, em residência. Foi uma dinâmica muito flexível, até pela reiteração desses pagamentos. Segundo o deputado Paulo Ramos, do PDT, é preciso verificar as acusações. A delação premiada deixa todo mundo muito vulnerável. Muito vulnerável. Então, vamos verificar. A constitucionalidade de tudo, verificar todo o quadro. É muito difícil, porque imaginar que vamos ter em 70, 10 deputados presos a partir de delações premiadas, vamos verificar. Eu penso que institucionalmente tem que ter uma avaliação de todo o caso. Hackers invadiram o sistema da Justiça Eleitoral antes do segundo turno das eleições. Segundo os sites Tecmundo e Jota, o sistema invadido pelos hackers é o gerenciador de dados, aplicativos e interface com a urna. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral disse que recebeu um e-mail sobre a ocorrência de um eventual vazamento e que está tomando todas as medidas possíveis. Daqui a pouco, líder do PSOL pede liberdade de Lula. A gente volta já. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tudo ótimo e vamos aos comentários. Eu leio da Leila Castilhos Fernandes, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. É o fim dos direitos dos trabalhadores. Lamentável. E a Renata Cordeiro, acabar com o Ministério do Trabalho é um desmonte tremendo, um absurdo. E a Patrícia Ana Bricarello, Florianópolis. Oásis para os empresários, ruínas aos trabalhadores. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Um empreendimento imobiliário em construção ao lado de uma fábrica deve colocar em risco o futuro de trabalhadores em Diadema. A razão, o barulho e vibração das máquinas que podem incomodar os novos moradores e levar à redução dos turnos da empresa, promovendo demissões de funcionários. A reportagem é de André Giannucari. Por enquanto, é só um estacionamento no bairro Serraria, em Diadema, na Grande São Paulo. Mas o projeto da construtora é levantar aqui prédios residenciais. Os apartamentos já estão à venda. E é aí que está a preocupação dos trabalhadores da Delga, fábrica de autopeças que fica do outro lado da rua. Eu já passei por isso, eu vim da Delga Lapa e lá foi fechada exatamente pelo que aconteceu aqui agora. Então não é a primeira vez que a gente está passando por isso. Foi a mesma coisa. Devido às casas que estavam em volta, o número de processos começou a subir, porque o nosso maquinário é muito pesado, então vai tendo rachaduras nas casas e o transtorno vai gerando vários processos. A primeira coisa que se toma nesse tipo de caso, a atitude tomada é terminar o terceiro turno, acaba-se com o terceiro turno. Isso já dificulta muito para a gente entregar o número de peças que precisa. Então, isso vai enfraquecendo o nosso poder de produção aqui dentro. Aqui está se acontecendo a mesma coisa. Eu já passei uma situação mais ou menos desse tipo em outra empresa que eu trabalhava, onde que a empresa trabalhava em 3 turnos e a partir do momento que os moradores fizeram abaixo-assinado por causa de barulho, perdemos turno
A empresa teve que fazer uma demissão em massa, muitos pais e famílias perderam os empregos. Atualmente, a empresa tem 700 funcionários e outros 400 postos de trabalho são gerados indiretamente. Está preocupante, né? Porque são mais de 600 funcionários, então é de temer mesmo, assim, ficar bastante pessoas desempregadas. E isso não é viável a ninguém. A expectativa é grande de nós mantermos o emprego, né? E assim, a fábrica trabalhando, né, normalmente, da maneira que ela já vem trabalhando. Caso semelhante ocorreu aqui, no bairro do Tabuão, em São Bernardo do Campo. A montadora Ford, em virtude do barulho causado pelas máquinas, precisou fechar um de seus turnos, quando um condomínio residencial foi construído nas proximidades da fábrica. Uma área como essa, por mais que seja uma área mista, é necessário que tenha um relatório de impacto de vizinhança para saber como que isso impacta na vida das pessoas. Não dá para, em detrimento de uma produção que já existia há quase 30 anos aqui, há mais de 20 anos, você deixar que a especulação imobiliária tome conta e expulse as empresas da cidade. Agora, os trabalhadores seguem unidos para barrar as futuras obras no estacionamento e manter seus empregos. Nós tivemos na Câmara Municipal, nós entregamos também um abaixo-assinado com mais de 1.500 assinaturas para o presidente da Câmara e também para os vereadores. O que não pode acontecer é prevalecer só essa questão desse empreendimento aqui e desempregar tantas pessoas como nós temos aqui na fábrica hoje. Isso é inadmissível. Michel Temer assinou hoje o decreto que regulamenta um novo regime automotivo chamado Rota 2030. A medida provisória que cria o programa foi aprovada pelo Senado e logo depois sancionada por Temer durante a abertura oficial do Salão do Automóvel em São Paulo. A medida cria um novo regime tributário para as montadoras de veículos no Brasil. Em contrapartida, a indústria automotiva terá de investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é o Wellington Damasceno, diretor de Política Industrial do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite ao telespectador, telespectadora. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Wellington, para a gente começar aqui então o nosso bate-papo, vamos começando a entender qual que é a diferença, as principais diferenças entre esse novo processo Rota 2030 e o Inovar Alto, que era o que vigorava antes, né, que estava em vigor antes. Bem, o Inovar Alto, que se encerrou em dezembro do ano passado, ele foi criado, a gente tem que lembrar bem a condição que ele foi criado num período que a indústria automotiva estava muito bem no Brasil e estava também crescendo muito as importações de veículos no Brasil, chegou naquele momento, em 2011, 12, a 25% do mercado nacional, os importados. E o Inovar Alto ele veio com 3 objetivos principais. O primeiro, adensar a cadeia produtiva, então fazer com que as empresas automobilísticas comprassem produtos localmente para montar os veículos. O segundo, fazer com que as montadoras investissem em pesquisa e desenvolvimento, então você incentivar a geração de conhecimento no país. E o terceiro, que os veículos também tivessem melhorias, tanto melhorias estruturais, melhorando assim a segurança do veículo, quanto melhorias no desempenho e na questão da eficiência energética, então melhores motores, Sim. menos poluentes e tudo mais. Então, esses eram os objetivos principais do Inovar Alto. O que a gente vê como grande diferença agora no Rota? O Rota, se não tivesse tido a mudança abrupta de governo, não tivesse tido a derrubada da Dilma, a gente provavelmente teria já discutido o Inovar Alto 2, com uma visão muito mais acertada para as autopeças, por fortalecimento e desenvolvimento, da mesma forma que foi feito para as montadoras, para as autopeças, mas também criando melhorias no programa, principalmente naquilo que a gente chama de métricas, né? Medindo a evolução do programa, aumentando as exigências em relação à eficiência energética, à segurança veicular e também a geração de emprego, que é a contrapartida social. Quando você faz um benefício público, você tem que ter uma contrapartida social. Só que, infelizmente, o programa Rota 2030 ele não atende esses conceitos que são básicos ao nosso ver. Então, o que você tinha o Inovar Alto como uma política voltada para o setor automotivo, como uma política de Estado que procurava incentivar esse setor, o Rota ele é uma medida mais tímida, e eu chamo mesmo ele de medida, ele não é uma política industrial para o setor, porque ele basicamente ele fica fixado em P&D, então o grande objeto do Rota é o investimento em P&D,
E ele deixa de considerar... O que seria? Só para também quem está em casa entender esse... Claro, eu falei na primeira e não falei na segunda. P&D é pesquisa e desenvolvimento, mas nesse caso seria pesquisa, desenvolvimento, engenharia e inovação. Estaria contemplado dentro do tal do P&D. Mas ele deixa de fora, ele não menciona a questão do fortalecimento das cadeias produtivas no Brasil, das autopeças e demais setores que compõem a indústria automobilística. Ele também não fala da questão de geração de emprego. Então, claro que quando você tem um programa que incentiva a pesquisa e desenvolvimento no país, é muito provável que as cadeias se organizam e que as montadoras mantenham suas bases instaladas no país. Mas isso não está garantido no programa. E mesmo que ontem teve uma medida importante na Câmara dos Deputados que tinha uma igualdade no projeto vindo do Executivo entre os carros produzidos no Brasil e os carros importados. Então, os importadores também poderiam fazer parte dos benefícios. E ontem a Câmara dos Deputados corrigiu isso, que era algo realmente muito estranho. Você incentivar com recurso público uma empresa que está importando, não está gerando recurso no Brasil, não está pagando tributo, não está deixando pesquisa e desenvolvimento aqui, não está gerando emprego. Então, a Câmara dos Deputados fez essa correção. Mas você tem ideia que até isso tinha no programa, e que acabou que a Câmara fez essa correção. Então a gente pode dizer que a questão do Rota 2030, ele acaba sendo também meio que um retrocesso para os direitos dos trabalhadores nessa questão. Traz muitos impactos, principalmente para os trabalhadores. Ele não necessariamente fala direto, como ele não fala dos trabalhadores, ele é omisso nesse ponto. E ontem, depois eu até cito uma outra emenda que a gente conseguiu aprovar, que foi uma sugestão aqui do nosso sindicato, mas ele é extremamente tímido. Para um programa que tem a pretensão de levar 15 anos e que pretende dar conta de uma indústria, do tamanho da indústria automobilística no Brasil, ele precisaria ser um programa muito mais encorpado, que de fato falasse como um todo de toda a cadeia que envolve as empresas do setor automotivo, que falasse dos trabalhadores, que tivesse mais claramente aquilo que se espera para o trabalhador e como vai ser essa requalificação, essa qualificação, principalmente pensando nos saltos tecnológicos que o Brasil vai ter nos próximos anos. Isso da indústria 4.0 também, tá? Indústria 4.0, carros elétricos, carros híbridos, enfim, novas fórmulas de motorização. Então, tudo isso deveria ser pensado, até pelo tempo, nós ficamos o ano passado todo discutindo o programa e esse ano na indefinição se sai ou não sai, na briga entre a Fazenda e o Ministério da Indústria. Foi mais um tempo que o programa teve de maturação e poderia ter saído nesse formato abrangente que realmente desse conta dos anseios do país, do anseio dos trabalhadores e também dos anseios da indústria para que ela pudesse se programar e realmente investir no país. Qual foi o fator que vocês conseguiram incluir nessa cláusula? Nós tivemos, através de uma emenda que foi apresentada pelo deputado Zaratini aqui de São Paulo, nós propusemos, e essa emenda foi aprovada, que dentro das diretrizes do Rota suprimisse o termo automação do processo produtivo, que lá estava. O programa Rota 2030 ele não precisa dizer que o projeto de uma empresa tem que ser automatizado, né? Ele pode incentivar isso de outras formas. Então, suprimir essa palavra, que é importante, parece que é uma palavra, mas ela tem um efeito gigantesco na cadeia. Ele assegurou uma linha dentro das diretrizes dizendo da expansão e manutenção ou expansão do nível dos empregos das empresas que utilizam do programa. Então, a gente conseguiu colocar o trabalhador lá e essa questão da preocupação com o emprego e uma outra dizendo também da qualificação e formação profissional dos trabalhadores, com essa mesma preocupação. Volto a falar, isso deveria estar bem claro dentro do programa. E não está. O que a gente conseguiu, o avanço que a gente conseguiu é estabelecer essas duas diretrizes dentro do programa, que é o que a gente vai, a partir daqui, lutar muito para, na regulamentação do programa e das diretrizes que lá estão, garantir de fato uma formação, uma requalificação profissional que atenda os trabalhadores, que ela não fique só focada para o trabalhador na linha de produção, que as empresas vão querer fazer isso, mas que ela seja uma qualificação que dê liberdade para o trabalhador, inclusive, mudar de área de atuação e tudo mais, e até se capacitar tecnicamente para ter uma evolução salarial e na sua condição de trabalho. Perfeito. Wellington, obrigado pela sua participação hoje no seu jornal. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades.
Céu encoberto com muitas nuvens nesta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 25 graus e mínima de 17. Chove de forma isolada a qualquer hora do dia. Umidade relativa do ar em média de 80%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Tempo fechado na maior parte do dia, com aumento de nebulosidade à tarde. Previsão de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 25 e mínima de 17 graus. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens pela manhã, com períodos nublado no decorrer do dia. Chove a partir da tarde em algumas áreas. Máxima de 22 graus e mínima de 17. Em Brasília, tempo nublado e curtos períodos de sol, com pancadas de chuva isoladas, que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 22 e mínima de 16 graus. Cresce o número de blogueiros assassinados no Brasil. Relatório da ONG Artigo 19 mostra que metade dos profissionais de comunicação assassinados no país nos anos de 2015 e 2016 atuava como blogueiro. De 10 casos, 5 eram blogueiros, 3 radialistas e 1 jornalista. Esses crimes foram praticados em cidades pequenas com até 50 mil habitantes, onde não existem jornais estruturados e a comunicação é feita por blogs e veículos comunitários. Segundo a ONG Artigo 19, os crimes foram planejados e com a participação de intermediários na execução. Metade dos casos envolvem agentes do Estado, como políticos e policiais, o que dificulta as investigações. Depois do intervalo, movimentos sociais pedem Lula livre. Você vai ver já já. Olá, pessoal das redes sociais, voltei com seus comentários e eu leio agora da Fátima Soares Leal, governador Valadares, Minas Gerais. Absurdo essa desocupação, tirar agricultores que estão há mais de 20 anos na propriedade. E Elia Ribeiro de Souza, de Recife, o que mais estamos esperando? E o José César Pereira, trabalhadores lutem por seus sindicatos. Quanto mais fortes os sindicatos, mais forte será a nossa resistência aos ataques do governo fascista eleito pelas fake news. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Relatório da Ouvidoria da Polícia de São Paulo indica que a morte de 4 jovens em outubro por policiais militares na favela Areião, no bairro do Jaraguá, em São Paulo, foi uma execução sumária. A conclusão tem como base depoimento de testemunhas, vídeos gravados na noite das mortes e os laudos periciais produzidos pela Polícia Científica de São Paulo. Nosso repórter Jomiag conversou com a mãe da única sobrevivente da execução. Veja na reportagem. A filha desta mulher, que prefere não ser identificada, é a única sobrevivente de uma provável execução realizada por policiais militares. A jovem de 15 anos pegou carona num carro roubado por 4 adolescentes. Eles foram mortos sem esboçar qualquer resistência. Antes dela vir, ela estava na minha mãe. Aí ela me ligou falando que estava vindo embora. Foi onde ela encontrou com os meninos vindo de carro e foi onde ela pegou a carona e foi onde eles viram que onde eles iam deixar ela, foi onde eles olharam para trás, aí ela falou, não, vou descer aqui. Aí eles falou, não, menina, não tem como você descer aqui não, porque olha para trás. Aí ela falou que realmente olhou para trás, quando ela olhou para trás, ela viu a viatura vindo sem a sirene e apagada a luz. Na versão dos policiais, após a perseguição, os jovens atiraram, por isso houve revide. Mas o relatório da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo sugere que não existiu confronto armado. O advogado Ariel de Castro, membro do CONDEP, Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, afirma que os indícios são de execução. Os estudos preliminares contestam essa versão, que de fato eles teriam utilizado essas armas. Inclusive, uma das armas sequer tinha condições
de ser utilizada, estava completamente quebrada. E também não se comprovou com relação às demais armas que de fato esses disparos ocorreram por parte desses adolescentes. As testemunhas, as pessoas que moram no local e a própria vítima que sobreviveu se fingindo de morta, uma adolescente que pegou carona com os jovens, dizem que os policiais plantaram essas armas. A polícia apresentou 3 armas que teriam sido usadas pelos adolescentes, mas de acordo com a sobrevivente, não havia armas no carro. Não teve tiroteio, o tiroteio que teve foi eles mesmo. Ela falou que do mesmo jeito que ela caiu no chão, ela ficou. Para Ariel de Castro, é preocupante a intenção de dar licença para matar anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro e o futuro governador de São Paulo, João Dória. Ele teme aumento da violência policial com esse discurso. Nós tememos realmente que ocorra um banho de sangue, principalmente nas periferias, porque as mortes cometidas por policiais, elas têm aumentado de forma muito considerável nos últimos anos, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, em vários locais do país. E é possível que, a partir de agora, aumentem com esse incentivo, porque os discursos também acabam incentivando. Então, os policiais se sentem mais encorajados com esses discursos do presidente Bolsonaro, do governador João Dória, de que darão carta branca para matar. Então, isso claramente é como se eles já anunciassem um verdadeiro genocídio dos jovens pobres, dos jovens negros que moram nas periferias. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias femininas do mundo. Entre 2000 e 2016, o número de mulheres presas aumentou quase 570%, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. As prisões brasileiras abrigavam mais de 42 mil mulheres em 2016. Ainda de acordo com o relatório, a maioria das prisões de mulheres está relacionada ao tráfico de drogas. Veja agora outros destaques desta quinta. Casa Branca suspende credencial do jornalista da rede CNN, Dinha Costa, que discutiu com o presidente Donald Trump durante coletiva de imprensa. Trump se irritou com a pergunta de Acosta sobre a caravana de imigrantes e acusou a rede de TV CNN de produzir fake news. A Associação de Jornalistas considerou inaceitável a medida. Já a CNN considerou que ataques à imprensa foram longe demais. Ataque a tiros deixa 13 mortos, inclusive o autor dos disparos e um policial em um bar no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Centenas de pessoas participavam de uma festa para estudantes universitários quando o suspeito abriu fogo contra a multidão. As motivações para o crime ainda são desconhecidas. Descobertos cerca de 12 mil corpos em áreas do Iraque, controladas pelo grupo Estado Islâmico entre 2014 a 2017. De acordo com a ONU, os restos mortais encontrados são de adultos e crianças, civis e militares. Os dados obtidos com as exumações serão utilizados como provas para futuros processos internacionais contra o grupo terrorista. A Semana de Meninas e Mulheres na Ciência é um projeto idealizado e organizado por mulheres que acreditam na importância da igualdade de gênero nas áreas de ciências e tecnologias. O evento conta com oficinas e atividades para meninas em idade escolar, com palestras para todos os públicos. Uma semana para abrir as portas da universidade para que as meninas possam explorar seu potencial. Uma semana para mostrar que ciência é, sim, coisa de mulher. A gente sempre notou que tinha uma quantidade muito pequena de mulheres nessa parte de ciências, entendeu? Tanto na engenharia quanto na geologia, que foi a faculdade que eu fiz. Os professores sempre foram muito maior em número do que as professoras. E quando eu fui estagiar também, sempre eu era a única mulher do setor. Então, eu e uma amiga notamos os mesmos problemas e uma vez a gente estava conversando e falamos que esse é um cenário que deveria ser mudado. É a chance de pôr em prática, de uma maneira divertida, aqueles conceitos que parecem distantes nos livros. Entender que a ciência está presente no nosso cotidiano e ao alcance de todos.
Mariana e Maria Fernanda têm 15 anos. Alunas do 9º ano, elas se inscreveram na semana para tirar dúvidas sobre seu futuro profissional. É para meio ter conhecimento principalmente das mulheres no meio da ciência, assim, para tentar achar um lugar para mim na ciência. Aqui foi onde eu pude abrir mais a minha cabeça, assim, para ter uma ideia mais concreta de que queria isso mesmo, sabe? Eu tive mais curiosidade sobre isso para me aprofundar no assunto, né? Para entrar no ensino médio, sabendo mais coisas do que eu quero me especializar. O encontro tem o objetivo de estimular o interesse de mais meninas por ciências e tecnologias, debater a desigualdade de gênero no setor e também dar mais visibilidade às contribuições femininas nessas áreas. Para isso, além das oficinas práticas, as organizadoras convidaram cientistas de referência para palestras inspiradoras. Nós nos preocupamos em trazer mulheres com uma proeminência legal na carreira, sabe? Para que as meninas possam ver que, primeiro, a ciência é divertida e depois elas podem alcançar cargos e lugares legais dentro de empresas, dentro de faculdades, entendeu? Então é uma questão toda de mudar a perspectiva dessas meninas em relação às ciências exatas e tecnológicas. Você ouve falar de ciência muito pouco. E quando você ouve, geralmente, homens que falam de outros homens. É difícil você ouvir uma mulher falar de ciência para outras mulheres. Então, quando você vê uma mulher falando, você vê que se ela conseguiu, eu também consigo. Se elas estão estudando, se elas estão fazendo ciência na área que elas querem, porque eu também não consigo, porque eu não posso ser uma engenheira, porque eu não posso ser uma engenheira mecânica, porque eu não posso ser uma médica. Isso não... Hoje em dia não existe mais essa coisa de áreas só para homens, né? As mulheres estão ocupando cada vez mais todos os espaços. A pobreza no Brasil caiu com maior intensidade nos governos Lula do que nos de Fernando Henrique Cardoso. Desde o começo do Plano Real, a pobreza caiu 32% durante a era FHC. Já na era Lula, houve queda de 50%. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Para o economista, ainda falta a parte mais difícil do caminho, mas é inegável que houve uma queda importante na desigualdade. Os movimentos sociais vão retomar a campanha Lula Livre pela libertação imediata do ex-presidente. Foi o que disseram agora à tarde o líder do MTST, Guilherme Boulos, e o deputado federal Paulo Pimenta, após visita ao ex-presidente em Curitiba. Mais do que nunca, nós estamos sendo desafiados, através da nossa capacidade de organização e de resistência, darmos uma resposta em defesa da democracia, em defesa da nossa soberania, em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O presidente Lula tem consciência histórica de que ele está aqui na condição de um preso político. E esta certeza, esta compreensão, ela foi reforçada em muito com esta indicação, com este convite, com esta postura do juiz Sérgio Moro de ter sido convidado para assumir o ministério antes mesmo da eleição. Nós, os movimentos sociais, as forças populares desse país vão seguir lutando por direitos, por democracia e dentro da pauta democrática, seguramente a continuidade da campanha pelo Lula Livre, compreendendo que se trata de uma prisão que é uma prisão política, uma prisão arbitrária e que foi conduzida sem qualquer prova e com um processo judicial viciado, o que se confirmou agora, colocou ainda mais sob suspeição a indicação do Sérgio Moro para o ministro da Justiça do Bolsonaro. E para assistir às reportagens do seu jornal, assim como os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui. Logo mais, às 10 horas, você acompanha o programa Melhor e Mais Justo. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua.
Pessoal das redes sociais, voltei aqui com os comentários e eu leio agora o da Vera Araújo. E nós que pensamos que ficaríamos felizes com a saída do Temer. Eduardo Selga, a licença para matar só vai aumentar exponencialmente a matança de jovens pobres e negros, grupo social que precisa ser silenciado para não ameaçar o sossego da elite. Bom, quero agradecer a todos pela participação aqui nesta quinta-feira, que interagiram aqui comigo, claro, também que enviaram comentários, e quero mandar também abraços, né? Não vou conseguir ler todos os nomes de hoje, mas a gente tem a Cleo Grigoli, a Vera, né, que eu acabei de ler também a mensagem dela, e do Eduardo e os outros também que participaram dos outros blocos. Quero agradecer, beijo, grande abraço também para vocês. E não se esqueçam, a partir das 7 da noite, amanhã pontualmente, temos mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!